Glória a Deus. O Senhor está nesse lugar, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje é uma manhã especial, onde iremos ceiar, participar da ceia do Senhor. E eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer nessa manhã. Vai comigo, por favor, em João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 21. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A NVI ele diz: e me revelarei a ele. Vamos orar? Pai, pedimos graça da parte do Senhor, pedimos o teu favor, pedimos a tua unção, Pai, a tua presença nessa manhã, Pai. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, o nosso coração, para aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja nessa manhã. É que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é guardar os mandamentos? Porque se estamos falando aqui sobre... Não é isso não. Não é esse tema não, queridos. O tema de hoje é o propósito da santidade. É isso que nós vamos falar nessa manhã, enquanto os irmãos podem. Agora sim. Depois vocês vão entender o porquê tem um rapaz ali com paraquedas nas costas. Mas vamos continuar aqui então, porque se estamos hoje falando de santidade, eu quero que eu e você nós possamos pensar na seguinte perspectiva. 1 de João, capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Definição de pecado é a desobediência, é a transgressão da lei. Então, quando Jesus começa falando aqui sobre obedecer à lei, ele está falando sobre o oposto do pecado. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E uma das formas de entendermos santidade é de vivermos nesse lugar de acordo com um padrão estabelecido por Deus, em obediência àquilo que Ele estabeleceu. E agora Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo o seguinte aqui: isso é uma expressão do seu amor por mim. E ele diz: e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como diz a NVI, e me revelarei a ele. Me revelarei a vocês. Amém? E eu acredito que aqui nós temos a melhor, a mais rica, direta, objetiva e profunda de qual seja a definição do propósito da santidade. Porque santidade não é um fim em si mesmo. Ela é uma ponte para a intimidade com Deus. Vamos repetir isso junto? Santidade não é um fim em si mesmo. Ela é uma ponte para a intimidade com Deus. Amém. Então, Jesus está dizendo o seguinte aqui: eu também o amarei. Ele não está dizendo que só ama quem expressou amor e obediência aos seus mandamentos. Mas ele está dizendo o seguinte: nessa sua inclinação de obediência, demonstrando paixão por mim, eu também vou demonstrar o meu amor por você. Eu vou me revelar a você. Eu vou me manifestar a vocês. Amém, queridos?
E ele está dizendo o seguinte, que nós vamos poder vivenciar e experimentar aqui a intimidade. Aleluia! E essa é a perspectiva bíblica correta de santidade. Agora, vai comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. A palavra de Deus diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos recebereis. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas olha o que ele continua dizendo no capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que tais promessas que ele está falando aqui, irmãos? É só você voltar e ler o versículo no capítulo anterior que nós lemos. Verso 16, ele diz assim: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se vocês se separarem e não tocarem em coisas impuras, eu vou recebê-los. Serei vosso pai e vocês serão para mim filhos e filhas. E ele diz: e tendo tais promessas. Aqui é condicional. E ele continua dizendo no capítulo 7, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, quando vivemos a santificação inicial, no nosso encontro com Cristo e na nossa conversão, a gente não tem essa bagagem toda aqui, irmãos. Aliás, tem gente que inventou esse ditado. Muitas vezes a gente inventou esse ditado de quem não vem pelo amor, vem pela dor. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não conheço quase ninguém que veio pelo amor. Porque quando eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical, eu tinha mais ou menos ali uns 6, 7 anos de idade, quando meus pais me levavam. Quando eu me converti, entre aspas, porque a professora do ministério infantil falou que se eu não me convertesse, eu ia para o inferno. Eu não queria ir para o inferno, então me converti. Sabe quando eu passei a amar Jesus de verdade? Depois que eu conheci aquele a quem eu dei a minha vida. E quando eu descobri aquele que deu a sua vida por mim. A maioria de nós não chega amando. A maioria de nós não chega entendendo. A gente tem uma sede, a gente tem um anseio, mas não é esse amor todo, irmãos. E nesse momento da santificação inicial, a gente começa a descobrir algo que deveria nos fascinar, que deveria nos atrair, que deveria exercer um fascínio enorme sobre a minha e a tua vida. E aí eu e você precisamos entender a obra de Cristo na cruz. Amém, queridos? Porque normalmente a gente imagina que Jesus só veio para perdoar pecados e nos livrar da condenação do inferno, irmãos. Queridos, Jesus não veio só para perdoar pecados e nem te livrar só dessa rota de condenação do inferno. Deus criou o homem para ter comunhão, para ter intimidade e relacionamento com Ele. Mas o pecado nos roubou isso. A Bíblia diz em Isaías 59 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando Adão pecou, irmãos, você percebeu qual que foi a pergunta que Deus fez para Adão? Deus não pergunta a Adão: o que você fez, Adão? Deus pergunta: Adão, onde você está? O problema, em outras palavras, não é apenas o que Adão fez. Deus está dizendo: Adão, o problema não é apenas o que você fez, Adão, mas para onde o que você fez te levou. Para longe de mim.
Porque presta atenção nisso, irmãos, porque toda a obra de redenção visa não apenas remover a consequência do pecado do homem aqui, mas colocá-lo no lugar onde ele nunca deveria ter saído. Relacionamento com Deus. Amém? Então, santidade não é um fim em si mesmo. Ela é uma ponte para a intimidade com Deus. Nunca deveria ser aqui uma mensagem legalista a respeito de regras, irmãos. Ela deveria ser um entendimento de que sem andarmos nesse lugar e nesse princípio, nós não desfrutaremos a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Ele disse: eu habitarei, eu andarei entre vocês, mas para isso vocês têm que se santificar, para isso vocês têm que se purificar, para isso vocês têm que se retirar no meio deles. Mas entender a proposta aqui na perspectiva correta, muda completamente as coisas aqui. Amém? E nós precisamos entender esse chamado à intimidade. E nós precisamos entender a resposta de santificação como uma devoção ao próprio Senhor, como uma expressão de amor por Ele, de desejo e anseio pela pessoa dEle. Amém? Mas existe outra coisa que nós precisamos entender aqui. Porque se por um lado, Jesus está falando de uma obediência baseada em amor, por outro, Paulo está dizendo aqui o seguinte: tendo em vista tais promessas, e o anseio e o desejo por Ele. Existe outro lado da moeda. Existe o contrapeso da balança aqui. E eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, e eu disse para ele que na Nova Aliança, que no Velho Testamento tem juízo, e o pecado tem consequência. E ele disse: se o que você está falando é verdade, então eu estou com medo de Deus. Ele disse: mas me ensinaram a obedecer por amor, e não por medo. Eu disse para ele: pois te ensinaram certo. Pois foi Jesus quem disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor deveria ser a maior motivação de obediência de cada um de nós, irmãos. Eu disse para ele: mas te ensinaram certo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei: você garante que esse seu amor não vai falhar nunca? Jamais. Porque de acordo com Jesus, conversando com o anjo da igreja de Éfeso, ele disse que alguns de nós perdemos esse amor. E eu falei para ele que essa sua visão de que a única coisa que cabe na obediência é o amor, ela está tão estranha para mim, como a ideia de um paraquedista pular e dizer: eu não preciso de um paraquedas reserva. A maioria dos paraquedistas não iam querer usar um paraquedas reserva, não é verdade? Eu não sei vocês, mas se eu fosse um paraquedista, eu ia querer ter ele lá para um caso de emergência. Mas guarde isso, queridos. Obedecer o Senhor, tendo como motivação o amor, é o seu paraquedas principal. Mas deveria haver aí na mochila, aí nas tuas costas, um paraquedas reserva. Que o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios 7, no final do versículo 1. Ele diz: aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Um tempo atrás, aconteceu um episódio ainda quando eu era membro de uma outra igreja. Eu estava ali na igreja, eu fui pegar um copo de água ali no bebedouro, e tinha 2 jovens conversando, um debate teológico. Eles me perguntaram: Deus é bom ou é severo? Ele estava ali numa discussão, ele falou: me ajuda aí, Fábio. Eu disse: eu tenho 2 respostas para vocês. Eu falei a primeira delas, eu disse: ele é os 2. Ele não é nenhum e nem outro. Romanos 11, 22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus.
Aí um olhou para mim e falou, se você já respondeu que era os dois na primeira, o que sobrou para a segunda? Eu falei, a segunda? Depende. E eles falaram assim, mas depende do quê? Eu respondi, se Deus será bom ou severo, depende de você. Romanos 11, 22 diz que ele manifestou bondade para com os que creram e severidade para com os que caíram. Qual desses dois aspectos ou atributos que Deus tem ser ativado, depende de você e não dele. Agora, qual que é o nosso problema, irmãos? Nós temos uma geração aqui que quer ficar definindo graça e bondade de Deus independentemente do seu comportamento. Não importa o que você faça, Ele será sempre bonzinho com você, e essa mensagem é antibíblica. Cada um de nós deveria entender duas coisas aqui. Há uma motivação principal de amor. Ninguém vai questionar que a motivação principal de obediência é o amor. Amém? Agora, há um paraquedas reserva que deveria estar lá. Porque se esse seu amor falhar, como o do anjo da igreja de Éfeso falhou, é melhor você ter alguma coisa que te segure. E essa coisa se chama temor. Por isso, temos visto tantos casamentos, irmãos, sendo destruídos. Tantas famílias sendo desfeitas. Porque as pessoas estão perdendo o temor. E esse é um engano de Satanás desde o início. Qual que é a tentativa dele com Eva? Não, Eva, imagina, que Deus falou não foi bem assim não. Pode comer. A Bíblia fala que nos últimos tempos haveria vento de doutrina. A Bíblia fala que nos últimos tempos haveria engano. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nós estamos vivendo numa época como nunca se viveu antes. Tem muita gente relativizando demais as coisas do Evangelho. Aliás, a Bíblia diz que iam ter pessoas com comichão nos ouvidos, que ia ficar procurando mestres que os agradassem, que iam ficar procurando pessoas que querem falar aquilo que eles querem ouvir, e não o que Deus tem para falar, irmãos. E tem muita gente hoje tentando encontrar essas pessoas que respaldam e que defendem seus erros, seus pecados, e que digam, as coisas não são bem desse jeito aí não, pode pecar. Mas eu louvo a Deus, querido, que nós temos uma igreja com pessoas sérias, com pastores sérios, que têm pregado a palavra de Deus. Glória a Deus. Gente, está difícil de entender o que está acontecendo nas igrejas por aí. Primeiro o divórcio começou a ficar normal. Depois o novo casamento começou a ficar normal e natural. Parece que agora adultério está ficando normal. Parece que é errado quem não fez, irmãos, até no meio da liderança. Por isso nós precisamos discipular as pessoas, irmãos. Formar líderes que temem e amam a Deus, e com a visão séria a respeito de família e os princípios de Deus. Amém? Em Hebreus 13:4, em plena nova aliança, em plena época da graça, aqui diz assim: diz, digno de honra, entre todos seja o matrimônio, e o leito sem mácula, porque aos adúlteros e devassos Deus julgará. Nós não podemos simplesmente achar que podemos brincar com o pecado e que não haverá consequências sobre isso, irmão. Paulo, ele escreve aqui aos Tessalonicenses e ele diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E ele diz que nessa matéria, prostituição, ninguém defraude o seu irmão, porque o Senhor diz, como antes vos avisamos claramente, agora testificamos. Em outras palavras, sustentamos o ensino aqui, irmãos. O Senhor é claramente o vingador. O Senhor claramente irá vingar, irmãos, irá julgar. O que Ele está dizendo é o seguinte: vai dar ruim para você, crente, que não está ouvindo o ensino e está brincando com isso. Deus será o vingador.
Ele irá julgar-nos. Agora, nos nossos dias, a doutrina que está se criando aqui é que não existe juízo porque Deus é bom, irmãos. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Pois Deus é tão bom quanto severo. Mas o que você vai descobrir dele depende de você e não dele, irmãos. Agora, se você falar de temor nos dias de hoje aqui, você é antiquado. E você está no Velho Testamento. Aliás, é um mantra que a nova geração repete. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus, irmãos, de uma forma clara. Aí as pessoas dizem, temor é coisa do Velho Testamento, o Novo Testamento é amor. Primeiro eu quero entender que amor é esse, irmãos. Eu quero entender que amor é esse. Que não existe correção, irmãos, e nem disciplina. Que não existe confronto e nem correção. O Senhor diz que repreende e disciplina aqueles a quem Ele ama. E eu fico imaginando, se eu tentar criar meus filhos, apenas o entendimento de que o meu amor por eles é suficiente para garantir e fazer tudo o que eles querem. Porque não existe um amor que não confronte. Mas essa geração que está crescendo sem confronto dentro de casa, porque nós pais estamos falhando terrivelmente nisso, irmãos. Eles estão olhando para Deus, esperando que Deus seja o papai e a mamãe. Que nunca diga para eles não, que não imponha limites, e que continue mimando eles, e que eles possam fazer o que quiser, irmãos. E a doutrina que se tornou agora, é a doutrina da experiência, não é mais aquilo que está escrito. Quem esteve aqui na última quarta-feira, onde se iniciou a nova série, sobre as disciplinas espirituais, foi falado sobre o quê? Quem esteve aqui? Palavra. Palavra, irmãos. E nós precisamos com temor rever essas coisas. Amém, queridos? Agora vai comigo, por favor, em Hebreus, capítulo 12, verso 18. Hebreus capítulo 12, verso 18. A palavra de Deus diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clamor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos a ouviram suplicaram que se não lhe falasse mais, pois já não suportavam o que era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Então, vocês não chegaram ao Sinai, o lugar onde a lei foi dada. Aonde nós chegamos, irmãos? Está no verso 22, ele continua lendo: mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juízo de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala as coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado. Vocês não chegaram ao Sinai, chegaram ao Monte Sião. Vocês não chegaram na velha, mas na nova aliança. E ele continua dizendo: tendo cuidado, não recuseis aos que falam, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daqueles que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então a terra agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas,
como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos o que, irmãos? O que está escrito aí? Retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia, irmãos. Nós estamos falando da graça. Só que ele está dizendo que essa graça que tem sido oferecida aqui, irmãos, tem que ser retida. Ela exige de nós aqui uma interação com ela. Amém? A graça, querido, não é desculpa para pecar, irmãos. Ela é a maior força capacitadora para vivermos santidade de Deus. Amém? Agora, quem foi que disse que no Velho Testamento, na Velha Aliança, não tem lugar para o temor, irmãos? Ele está dizendo, retém a graça. Mas nesse ambiente, onde a graça se revela a nós, vamos servir a Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. Então, quando você chega aqui no Novo Testamento, e você começa a prestar atenção, você vai ficar surpreso com a quantidade de declarações sobre temor na vida da igreja. Quer ver só? Atos 2:43, em cada alma havia temor. Atos 5:11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram as notícias desses acontecimentos. Atos 9:31, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. 2 Coríntios 5:11, e assim conhecendo o temor do Senhor. Efésios 5:21, sujeitando-os uns aos outros no temor de Deus, e por aí vai, irmãos. Quando foi, querido, que decidimos jogar o temor fora? No momento que não era mais conveniente para a nossa doutrina e prática? Agora, o temor jamais deveria ser o seu paraquedas principal, irmãos. Mas é bom que ele esteja lá como paraquedas reserva. E eu espero que eu e você, como todo paraquedista, não precise usá-lo. Mas deixe ele lá, irmãos. Não joga ele fora não, em nome de Jesus. Porque não há garantia de que esse seu amor não vai falhar nunca. E se isso acontecer, irmãos, que haja algo para te parar e impedir de pecar. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Aleluia. Agora, para a gente encerrar, a pergunta para mim e para você nessa manhã é: quanto vale santidade de Deus na sua vida? Quanto vale santidade de Deus para mim e para você, queridos? Um dia desses eu ouvi alguém dizendo e falando que quem fica lutando contra o pecado não entendeu a graça. Eu digo não, quem está falando que não luta contra o pecado não entendeu a Bíblia, irmãos. Em Hebreus 12:4 ele diz: vos ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado? Quando foi que deixou de ter luta, queridos? Quando foi que a carne deixou de militar contra o espírito contra a carne? Sabe o que ele está dizendo? Morra nessa luta, mas não entregue ao pecado. Morra nessa batalha, mas não peque contra o Senhor. E se você entender que a santidade é a ponte para a intimidade com Deus, isso coloca a santidade num patamar de maior importância na minha e na tua vida, querido. Eu me lembro, irmãos, que eu tinha acabado de me converter, agora de verdade aqui, irmãos, uns 17 para 18 anos. E um dos líderes e jovens chegou para mim e me fez uma pergunta. Falou: Fábio, você me venderia seu dedinho mindinho por 10 milhões de dólares? Eu falei assim: lógico que não. Meu dedinho? Não vou vender meu dedinho.
Ele falou assim, mas você não usa? Ele falou, você é destro? Eu falei, não, meu irmão. Não vou vender, meu irmão, meu dedinho para você. Aí ele falou assim, dedinho caro esse, hein? Eu falei, eu nunca percebi no valor dele até você me fazer essa pergunta. Apesar que tem uns políticos que não tem, mas eu não uso não. Aí ele falou, e por 10 milhões de dólares? Eu falei assim, melhor separar, senão daqui a pouco eu vou aceitar. Aí de novo ele falou assim, mas eu falei, mas com 10 também não vendo. Ele falou, dedinho caro esse, hein? Ele falou assim, e a mão direita? Quanto você acha que vale? Eu falei, meu irmão, não estou gostando dessa conversa. Ele falou assim, e a mão esquerda inteira? Quanto você acha que vale? Eu falei assim, meu querido, eu não estou entendendo aonde você quer chegar. Eu já estava ficando nervoso já com aquelas perguntas dele. Ele disse, eu te explico. Se a sua mão direita vale pelo menos 50 milhões, imaginando pela cotação do dólar ali da época, ele queria me pagar 10 milhões por dedo. Ele falou, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto vale santidade de Deus para você? Porque Jesus disse, se essa sua mão, de milhões de dólares, te faz pecar, corta e joga fora sem hesitar. Mas não peque contra o Senhor. Eu fiquei com essa mensagem gravada no meu coração, irmãos. Porque se cada crente entendesse quanto vale santidade, irmãos, nunca brincaria tanto com ela. Vai comigo, por favor, em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, para a gente encerrar. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Salmos, Provérbios, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: com a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Queridos, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu não entendi nada, irmãos. Mas eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me revelar o que está escrito aqui. E o Espírito Santo, ele veio tão forte no meu coração, irmãos, que eu queria compartilhar com a igreja de uma forma mais simples, mais clara, para que todos nós possamos entender essa mensagem. Com a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Aqui é como se fosse aquele ditado que nós conhecemos, que a pessoa, o homem, o ser humano, ela pode acertar 1000 vezes, irmãos, mas se ela errar uma, lascou-se. O que ele quer dizer com esse errar uma? Que um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. Um pouco de estultícia vai comprometer muita sabedoria e honra na vida de uma pessoa. E para ilustrar isso, ele pega um exemplo comum daquela época. Ele diz, a mosca, quando cai num unguento, no óleo do perfumador, exala mau cheiro. E é lógico que na proporção, tem muito mais mosca do que óleo aqui. Mas um pouco de fedor da mosca vai comprometer muito a sabedoria e a honra na vida de uma pessoa. E a mosca que ele está se referindo aqui, irmãos, não é essa mosca doméstica que a gente conhece. O que chegaria mais próximo para a nossa realidade comparada àquela época seria a Maria fedida. E que bichinho fedido, né, irmãos? O óleo, querido, figura a unção de Deus em nossas vidas. O perfume fala do bom testemunho. 2 Coríntios 2 diz que por meio de nós se manifesta o bom perfume de Cristo. As moscas são figuras de impureza, de lixo, corpo em decomposição, tudo aquilo que não presta, irmão, tudo aquilo que você joga fora. Eu creio que não seja à toa que Satanás é chamado de Beelzebul, Senhor das moscas.
Então, o contato com o óleo, a impureza em contato com o óleo, ele vai comprometer muito a unção de Deus na vida de uma pessoa. E o Espírito Santo, ele veio tão forte, ele me fez uma pergunta, eu queria perguntar para a igreja nessa manhã. Por que vocês acham que as moscas caíram no óleo? Eu respondi da forma mais sincera possível. Eu falei, eu sei lá por que caiu. A Bíblia não diz por que caiu, quando, como. Só diz que caiu, irmãos. É uma questão de lógica aqui. Porque as moscas só caíram no óleo do perfumista porque estava descoberto, porque estava destampado, porque se tivesse protegido, irmãos, nenhuma mosca tinha caído no óleo. E nós precisamos preservar essa unção, nós precisamos preservar aquilo que Deus tem colocado na minha e na sua mão, querido, preservar a santidade que Deus tem colocado. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Que possamos entender que existe um paraquedas principal, que é o amor, irmãos. Mas se ele falhar, como o anjo da igreja de Éfeso falhou, lembre-se que existe um paraquedas reserva que se chama temor. Por isso, queridos, nós precisamos proteger essa unção e a santidade que o Senhor colocou nas nossas mãos, para que ela não seja comprometida e o que eu olho não caia e as moscas não caiam no óleo do perfumista. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vou pedir para que vocês possam fechar os olhos, enquanto os diáconos vão subindo até o altar. Vai falando com Deus. Essa é uma manhã especial. Segundo Crônicas 16:9, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando corações íntegros, a fim de poder se mostrar forte para com Ele. Embora Deus seja forte, Ele está procurando aonde é que eu vou encontrar espaço, onde é que eu posso revelar a minha força, através de quem que eu vou liberar isso ou aquilo. Os olhos de Deus estão passeando por sobre a terra, irmãos. E eu espero que olhar para mim e para você, Ele diga, é nós, irmãos, é nós. Pai, nós somos dependentes do Teu amor. E nos ajude a guardar os Teus mandamentos. Pois a Tua palavra diz que aquele que tem os Teus mandamentos e os guarda, esse é o que Te ama, Pai. Nos ajude a sermos santos como Tu és santo, Pai. Nos ajude a amar mais o Senhor, Pai, a ter mais paixão pelas almas, pelas vidas. Nos ajude a ter mais paixão pela Tua palavra, em nome de Jesus. Deus, nós nos arrependemos por ter permitido que as moscas caíssem no óleo do perfumista. Nós nos arrependemos porque muitas vezes não temos estado na Tua presença, Pai. Que nós possamos nos arrepender nessa manhã, Senhor. Que possamos entender que existe um paraquedas principal, que é o amor. Mas se ele falhar, possamos lembrar que existe um paraquedas reserva, que é o temor, Pai. Que nos ajude a parar. E vamos clamar, irmãos. Deus, nós queremos experiências novas com o Senhor. Nós queremos Te conhecer mais profundamente. Nós queremos mais do Teu poder, mais da Tua presença que nos transforma, que nos liberta, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a transformar outras vidas, Pai. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai fazer na vida dessa igreja. Eu creio naquilo que Você vai fazer na vida da liderança, na vida de cada um que está aqui nessa manhã, daqueles que virão à noite, Pai, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus.